dia. Irmão Brim, E vamos. Oi. qual que é o local aí onde o irmão mora? Eu moro na Senador Teotônio Vilela, irmão. É São Paulo aí? É, São Paulo. Como São que... Paulo. Há quanto tempo o irmão serve a Deus? Ó, irmão, é assim, quando eu conheci a palavra de Deus, na verdade quando eu conheci a graça, não entrei na igreja, mas eu conheci uma moça que era filha de uma serva de Deus, eu tinha 13 anos. E desde E aí, então... Não, aí conheci, né, ela. Nós era muito amigo, né? E ia para a escola junto, voltava, mas eu não sabia, porque na rua da minha casa tinha 2 servos de Deus. Ela tinha 3 irmãos que era músico da congregação e a mãe era viúva, né? E um tenente-coronel que morava de frente à casa deles também, que era nosso irmão na graça, mas eu não sabia também a igreja. E ela pedia às vezes para mim, como menino, levar ela até a porta da igreja, mas não me falava nunca para mim o que ela ia fazer. Eu via que era uma igreja diferente, mas eu não perguntava, porque ela não falava, então ela falava, não, você só me traz até aqui, me deixa aqui e pode ir embora. Aí depois aqui os irmãos vão comigo embora. Nunca me convidou para entrar, né? Então eu não entrei. E seus pais eram crentes da congregação ou não? Não. E o irmão também não era? O irmão era espírita? Minha mãe era. Aí eu fui crescendo, né? E ali eu comecei a trabalhar com 12 anos, registrado. E depois comecei também a jogar futebol por um clube profissional, Santo André, na época. Aí eu tinha amor, de vontade de jogar futebol, ser profissional. Quando eu tive a oportunidade de ser profissional, eu larguei tudo, porque meu pai falou para mim, não, isso, meu filho, isso aí não é profissão de homem, isso aí é profissão de quem não tem o que fazer. Porque na época minha, eu tenho 59 anos, fazer agora, e naquela época futebol era para quem não, para quem era maloqueiro, né, que nem dos outros, né, que não queria fazer nada com nada, né. Aí meu pai falou, não, isso não é profissão. Profissão é aquela que você vai trabalhar, bate cartão. Essa é a profissão, né? E aí eu larguei o futebol. Mas mesmo assim joguei várias, fui quase profissionalizado. Tive a carteira assinada, mas não quis ficar, larguei o clube. E o clube falava que era promessa e tudo, mas eu larguei. Mas conheço todos os jogadores hoje. Cafu, eu preguei para ele que ele levantaria a taça do mundo, ele levantou. Deus mandou falar para ele, eu falei. É amigo, conheço Cafu, conheço Vampeta, esse povo tudo me conhece. Não? Esses povos jogadores aí, Ronaldo Fenômeno, esses foram. O único que eu não conheço lá no Rio de Janeiro, que eu não fui, conheci em São Paulo, foi o Ronaldo Gaúcho, que eu fui numa casa que tinha um irmão, eu cheguei lá, o Ronaldinho tava, o Ronaldo Gaúcho tava, mas nosso irmão Juari, que é jogador do Santos daquela época, é nosso irmão na graça. O Juari, centroavante do Santos. Eu lembro dele. Né? Então, o Juari é nosso irmão na graça. Ele tem um problema no joelho, né? Puxa da perna, agora ele está na Itália, fazendo uma parte na Itália. Lá, acho que ele foi fazer uma empresa para treinar jovens, garotos aí no futebol. Mas eu não gosto dessa parte do esporte aí, não é comigo. Mas, irmão, aí eu conheci, passou os anos, eu vim para cá, para a área de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. E aí eu conheci minha esposa, depois a gente começou a namorar, conheci a família dela, já era todo mundo crente da congregação. O avô dela, Deus recolheu com 95 anos, já era crente, acho que na primeira congregação no Paraná. Minha sogra batizou com 12, Deus recolheu com 84. Meu sogro com 99 anos, 89 anos, quase 90. Né? E a família dela quase toda, todo mundo
da Congregação Cristã no Brasil. Mas e você? E você estava me dizendo que você tinha 13 anos, você não era da congregação, sua mãe era espírita. E quando que exatamente que Deus te chamou? Como que foi a obra da conversão na sua vida? Da conversão da minha vida, irmão, foi assim. Eu conheci a minha esposa e aí pedi ela em namoro, porque eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, vim para São Paulo, conheci ela aqui, fui pedir aos pais, que antigamente fazia isso, eu ia pedir aos pais para namorar. Minha esposa também não era crente, né? E eu creio eu que tem uns 23 anos, mais ou menos, que eu sou crente da congregação. E nunca fui em outra igreja, somente a congregação. E o Senhor me chamou de uma forma diferente. Por quê? Porque quando eu era jovem, eu fazia a oração do Pai Nosso, o senhor sabia essa também? Eu fazia a oração do Pai Nosso de joelho no meu quarto. E sempre orava a oração do Pai Nosso para sair, né? E eu perdi minha mãe com 7 anos. Meu pai ficou viúvo em 1970, né? 1971. E aí meu pai ficou viúvo, que na verdade eu vou fazer 59 o ano que vem. O ano que vem, em abril, né? O ano que vem eu faço. Mas eu já falo que tem 59, para todo mundo perguntar. Deu 59, já hora de fazer os 60 e vai, né? E aí o que acontece? Eu nunca vi meu pai como católico, praticante. Meu pai fez diversas igrejas. Só na Camargo Corrêa meu pai trabalhou 22 anos. E depois meu pai trabalhou mais 15 anos para o Paulo Rolim, que era da TAM. Ele ainda era dono de casa lotérica na época. E meu pai fazia o hangar para ele guardar os aviões pequenos que ele tinha uma empresa de táxi aéreo. Antes de ele se tornar uma potência na aviação. E nós éramos em 7. Meu pai nunca mais casou, é solteiro até o dia de hoje, viúvo. Meu pai tem 86 anos de idade, né? Hoje meu pai é servo de Deus na congregação. Nunca levou um puxão de orelha do pai, nem um tapa da mãe. E a família do meu pai, por parte de pai, é militar, né? Então, a gente foi criado assim, meio que num regime meio que de duro, né? Ali, meio debaixo de ordem mesmo, né? Então, quando eu batizei, eu me lembro que eu fui numa oração, onde tinha uns anciãos, e na oração onde tinha esses anciãos regional, esse povo, carregado de orquestra regional, o Senhor me deu uma visão na oração. O irmão que estava atendendo a oração, a visita, achando que eu já era batizado, ele falou assim: irmão, Deus te mostra alguma coisa? Eu falei: Deus me mostra. Me mostra assim. Aí ele falou assim: então serve a Deus com alegria. Eu já sabia, eu já tinha ido em várias orações. Eu falei: Deus seja louvado. E aí preguei pro ancião, que Deus me mostrou. O que Deus te mostrou? Aí Deus me mostrou que o ancião era Jota. Santo Deus. Aí eu preguei para ele. Falei: ó, irmão, uma coisa eu vou falar pro irmão, não perdoa. A gente tá aqui numa visita. O irmão não é daqui, o irmão é de um outro estado. O irmão sabe qual é o estado que o irmão é. O irmão é da Paraíba. Eu não conheço você, nunca te vi, mas o que Deus mostrou para mim eu vou falar para você, porque Deus mostrou, eu não posso guardar para mim. Então, o Senhor falou: quando você voltar para a sua terra, você não faça mais isso, não empreste dinheiro a juro para aquele que não tem como pagar, porque isso não agrada a Deus. E o Senhor falou assim: que você veio para São Paulo, você não se preocupa. O terno que você veio comprar, você não vai nem gastar o dinheiro para comprar, você vai ganhar. Mas lembra disso,
você não faz mais isso, que você desagrada a Deus. Porque o servo de Deus, se ele pode ajudar, ele ajuda. Agora, quem cobra dinheiro a juros fica difícil para o nosso irmão pagar sem ter a condição, né? Aí Deus me mostra uma divisa no teu ombro, pra você saber que é Deus. E Deus te deu uma divisa, você pediu para Deus, Ele te deu uma divisa, você é ancião na terra. O pessoal que está na visita ficou tudo espantado. E você que está aqui do lado, você é carregado de orquestra. E para você saber que é Deus, você está sentado. Mas Deus falou para mim. Você sabe o porquê. Fica na misericórdia de Deus. Então, quem fica na misericórdia, Deus tem misericórdia, né? Então, essa é a parte que Deus me deu para falar para a dona da casa. Foi numa comunidade. A irmã mora hoje numa comunidade, não tem casa. É uma casinha simples. Seu esposo trabalha de cobrador de ônibus. Eu vi, Deus me mostrou um desejo no coração dele de ser motorista. Deus vai dar carteira para ele, vai colocar ele com uma motorista eu vi um ônibus bem grande mesmo, com muita gente dentro. Na época era esses ônibus, não tinha, era raro ver esses ônibus grandes. Eu vi um ônibus bem grande, você dirigindo esse ônibus. Eu vi Deus preparando uma casa para vocês nova, vi Deus formando as filhas, vi Deus dando condição, casamento e tudo. As meninas, tudo pequena, 6 anos, 5 anos. E Deus, tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Para irmã saber que é Deus, eu vi uma cirurgia, porque a irmã tem um problema na coluna, e Deus vai te dar para você a cirurgia, e você vai operar. Você vai ver que Deus é bom na tua vida, você não vai ter mais problema na coluna. Então, Glória a que Deus. Deus me deu, Deus seja louvado. Amém. Então essa foi a primeira visão que Deus deu ao irmão Brim. Foi.